A paz do Senhor a todos, um bom dia. Sejam bem-vindos a mais um devocional aos pés de Jesus. Hoje eu quero conversar com os irmãos sobre um ensinamento de Jesus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, dos versículos 21 a 35. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Nesse vídeo eu vou tratar com vocês sobre uma questão que é muito difícil, uma questão que é muito complicada para nós seres humanos, que é a questão do perdoar. Perdoar, para mim, para você, para todos nós, não é algo fácil de se fazer. Porque quando a gente fala em perdão, a gente fala de um sentimento de injustiça que surge no nosso coração. O sentimento de termos sido injustiçados, de termos sido injustamente afrontados, humilhados. O sentimento muitas vezes que a ingratidão gera dentro dos nossos corações de termos feito algo por alguém, para o melhor de alguém, para o benefício de alguém e, no entanto, essa pessoa não o reconhecer. Então, quando nós falamos em perdão, nós falamos antes de sentimentos que surgem dentro dos nossos corações. O sentimento de injustiça, o sentimento de ingratidão, o sentimento de ter perdido tempo, de ter se doado, de se dedicado a alguém e não ser reconhecido. E o que nós vemos nessa passagem é que Pedro chega para Jesus perguntando se há um limite, ou qual seria esse limite. Senhor, quantas vezes eu tenho a obrigação de perdoar alguém? Se alguém me ferir, se alguém me maltratar, se alguém me tratar de forma injusta, quantas vezes eu tenho que perdoar essa pessoa? 7 vezes? Porém, Jesus olha para Pedro e dá uma resposta que eu acredito que Pedro não esperava. Jesus usa de uma figura de linguagem e fala: não, Pedro, 7 não. Muito mais do que isso. 70 vezes isso, Pedro. Jesus não está preocupado com cálculos matemáticos, 70 vezes 7. Não é isso. Jesus está mostrando para Pedro que não há um limite. Jesus está mostrando para Pedro que Pedro não tinha nem que contar a quantidade de vezes que ele estaria perdoando uma pessoa. Ele tinha simplesmente de perdoar. Eu quero prosseguir no texto porque Jesus dá uma explicação. E essa explicação é muito importante, até para o nosso convencimento de que o nosso esforço, a nossa vontade de perdoar, ela precisa ser ilimitada. Porque Jesus prossegue falando o seguinte para Pedro: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos, e tudo quanto possuía, que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?
E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. E Jesus conclui essa parábola dizendo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Por que essa explicação é importante? Porque Jesus mostra que Deus é um Deus de justiça. E sendo um Deus de justiça, não seria admissível que nós agíssemos de uma forma e fôssemos julgados por Ele de uma outra forma. Traduzindo isso em outras palavras, o que quer dizer? Não seria admissível que nós, sendo perdoados, não perdoássemos. Que nós, que temos uma dívida enorme com Deus, porque a todo momento, desde que nascemos, o afrontamos, não o reconhecemos como Senhor, não o reconhecemos como Pai. Nós a todo momento somos ingratos com Ele. Nós a todo momento ferimos o seu coração. Não seria justo Deus perdoar uma dívida tão grande, impagável, que nós temos com Ele. E nós não perdoarmos as pequenas dívidas que as pessoas têm conosco. Mas por maior que seja a humilhação que estamos passando, a desonra que estamos sofrendo, a ingratidão com que estamos sendo tratados, por maiores que sejam essas coisas, por maior que seja o sentimento de injustiça que está no nosso coração, de não termos sido reconhecidos, aquilo que geramos no coração do Pai, de ingratidão, de falta de reconhecimento, de humilhação, de desonra, é infinitamente maior do que o que as pessoas podem fazer conosco. E, no entanto, Ele nos perdoa. Porém, para que esse perdão realmente possa ser derramado sobre as nossas vidas, por questão de justiça, porque Deus é justo, Ele requer de nós, no mínimo, que nós perdoemos as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe que o profeta Jeremias, no livro das Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, ele nos lembra de uma coisa muito importante. Ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Nós só não somos consumidos pelo perdão de Deus que se renova sobre as nossas vidas dia após dia. Nós só estamos vivos ainda, mesmo sendo pecadores, porque a cada dia Ele perdoa as nossas faltas, as nossas ofensas, e Ele olha para nós com amor. A cada manhã Ele nos dá uma nova chance. Por fim, precisamos nos lembrar da advertência de Jesus. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. A justiça de Deus o impede de nos perdoar, como nós precisamos ser perdoados. Se nós não fizermos isso com relação às pessoas que nos rodeiam. É um tema muito difícil, porque perdoar é difícil. Mas no momento em que formos feridos, no momento em que formos afrontados, atacados, devemos nos lembrar de Jesus Cristo, quando ferido por nós. Ambos, nosso Pai e Jesus Cristo, decidiram nos perdoar e nos dar mais uma chance. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos perdoadores, a sermos misericordiosos, como Ele é. Um bom dia a todos.